Se você já tentou ganhar dinheiro online e se frustrou e acabou desistindo, eu preciso que você fique nesse vídeo, que eu quero te dar um último recado. Assim. Se você já tentou de tudo e não conseguiu, fica aqui. Oi, tudo bom? Eu sou Karine Otto, sou empreendedora digital desde 2013. Já ganhei mais de 1 milhão na internet. Essa é uma das minhas plaquinhas na Hotmart, que foi a primeira plataforma que eu comecei lá em 2014, mais ou menos. E esse aqui é a minha plaquinha do YouTube, desse canal que eu não tenho mais, mas eu tenho muito carinho por ele. Eu deixei essa plaquinha aqui. E esse canal que vocês estão me assistindo é novo. E eu tô pedindo muito a ajuda de vocês para eu chegar na minha meta de 100 mil inscritos novamente. Porque como eu não tenho mais o meu canal antigo, eu queria muito que esse canal atingisse essa meta. Então, se eu puder contar com a sua ajuda, não custa nada e é muito importante para mim. Tanto comentar, quanto dar o like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas é muito importante. Eu vou deixar aqui na tela para vocês agora a minha primeira venda online. Vou deixar data, vou deixar um vídeo mostrando, entrando na plataforma, tudo certinho para vocês verem que é real, não é só print. Essa conta aqui ela foi criada lá em 2013, mas eu achei aqui o meu primeiro e-mail de vendas, ó, esse daqui. Isso aqui foram todas as minhas vendas lá na Hotmart, ó, através desse e-mail que eu tô mostrando para vocês, ó. Nessa data, ó, eu tinha comprado um produto, ó, tá vendo? Esse produto aqui. Aí aqui eu fiz essa primeira venda, foi no nicho de emagrecimento, ó, R$ 136,12. Vocês podem ver a data aí, ó. 29/3/2014. Depois disso, eu comecei a trabalhar com o curso Fórmula Negócio Online, ó. Uns 17 dias depois, eu fui e fiz a minha primeira venda no YouTube, que foi a venda do curso Fórmula Negócio Online. E aí, depois eu continuei fazendo no YouTube, ó, top afiliado, e aí eu fiz meu primeiro saque, depois vendi top afiliado, e foi fazendo várias vendas de cursos que eu estava criando vídeos no YouTube para falar desses cursos, para falar da minha experiência com esse curso, e por conta disso eu comecei a vender na internet. Então, desde 2014, lá no mês 3 de 2014, foi que eu fiz a minha primeira venda. Eu repliquei essa primeira venda, essa estratégia que eu fiz para fazer essa primeira venda dentro do YouTube. E é aí que eu vi as coisas melhorando cada vez mais. Então, depois que eu fiz a primeira venda de R$ 130, eu comecei a fazer vendas no valor de R$ 290 de comissão. E também teve essa daqui, ó, do top afiliado, que era R$ 226. Então, nessa época, eu consegui vender muito através do YouTube. E aí eu fui criando meu próprio produto, que foi lançado lá em 2016. Mas, ó, em 2013, eu comecei a estudar e foi 10 meses depois que eu estava estudando marketing digital que eu fiz a minha primeira venda. Daí, então, eu entendi, né, o processo, eu entendi a estratégia e continuei replicando. E de lá para cá, eu nunca mais parei. Então, de 2013 para cá, eu continuo trabalhando com marketing digital e a minha primeira venda foi feita em 2014. Então, vocês precisam entender que existe um processo. Pronto, agora que vocês viram, eu posso contar um pouquinho para vocês de como que aconteceu, né? Eu acredito que muita gente já passou por isso, principalmente você que está me assistindo aqui. Se você clicou nesse vídeo é porque você está quase desistindo, porque você, assim, já tentou inúmeras coisas, já comprou um monte de curso e parou tudo pela metade, não insistiu. E aí é que tá, muita gente acha que trabalhar na internet é do dia para noite. Por quê? Existe uma grande maioria aí dos gurus falando que você consegue em 15 dias, em uma semana. Tem gente que fala que em 48 horas você vai fazer a sua primeira venda. Só que não foi assim para mim. E eu acredito que não é assim para a grande maioria das pessoas. Existe sim pessoas fora da curva que conseguem muito rápido. Eu já vi, já presenciei. Porém, não foi assim comigo. E eu quero ser o mais sincera possível aqui nesse vídeo. Para eu ganhar os meus primeiros R$ 100 na internet, eu demorei mais 10 meses errando e acertando. Não tinha um só dia que eu ficava me perguntando o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo aqui. Até porque a minha família ela começou a me pressionar, né? Meus pais, assim, eu era jovem, então eles ficavam, o que você está fazendo todo dia nesse computador e tal. Então, assim, eu tinha muita pressão. Além da pressão que eu colocava em mim mesma, tinha a pressão externa que me afetava. Só que eu tinha certeza que se deu certo para aquela pessoa, ia dar certo para mim. Eu acreditava muito que ia dar certo. Eu só não sabia quando que ia dar certo. E se realmente seria comigo. Sabe quando você tenta uma coisa a vida inteira e você pensa assim, não é para mim, não é comigo. É tipo o corpo dos sonhos, sabe aquelas blogueiras musculosona e tal. Eu sempre fico pensando, não é para mim e tal. Só que, né, às vezes chega a hora, a mente muda. Você perseverando todo dia, você vai conseguir chegar lá. E foi assim comigo. Eu demorei 10 meses aí, comecei com blog, comecei
lá em 2013, então era tudo mato, eu não sabia direito o que fazer, mas eu sabia que eu tinha disposição para estudar, então eu tinha tempo, e se você não tem dinheiro, você precisa ter tempo, tá? Eu não tinha dinheiro, inclusive eu peguei cartão de crédito emprestado para comprar o meu primeiro treinamento, depois eu não tinha câmera, eu não tinha microfone, eu tinha mal um computador que ficava desligando toda hora, então eu comecei com o que eu tinha, e aí eu lembro que até o conteúdo gratuito que eu achei uma apostila, tinha mais de 500 páginas, e aí eu lembro que eu comecei a ler essa apostila, e aí eu estudava e anotava, e tudo que eu aprendia eu colocava em prática. E aí às vezes eu falava, gente, não é possível, isso é muito difícil. E aí vinha alguém que falava, não, eu consegui, você consegue também. E eu tô aqui para fazer esse papel, para falar para você que você pode sim conseguir, principalmente agora em 2025. Por quê? Naquela época tinha pouquíssimo conteúdo gratuito. Hoje em dia tem muita coisa gratuita. Aí vem o problema de ter uma enxurrada de informação e você se vê aí se afogando de tanta informação e não conseguir fazer nada. Você acaba travando por conta do over delivery, que é a entrega. Tem muita gente entregando muita coisa ao mesmo tempo e você não sabe qual que você deve absorver e colocar em prática. Uma das coisas que você precisa entender é que o erro não é seu inimigo. O erro, ele vai te ajudar a melhorar. O erro, ele é incomodativo, né? Parece que ele toca na ferida, ele te diz o quanto você não é competente o suficiente. Mas não tem a ver com competência, tem a ver com insistência. O erro, ele vai falar assim, você não sabe o suficiente isso daí. Ó, por isso que você errou. Você deixou passar batido isso. Você errou. Mas não quer dizer que você bateu a cruz ali, enterrou e tem o atestado de óbito. Não, você não morreu. Você só errou. Tá? Então, se você errou, você sabe que vai errar, começa já sabendo isso. Para ganhar os seus primeiros R$ 100, eu precisei errar. Inclusive, eu troquei de nicho várias vezes. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz blog, eu me afiliei a vários produtos. Então, eu cometi vários erros, vários erros. Mas, em um que eu insisti, o resultado veio. Em um que eu me encontrei, o resultado veio. Então, a experiência do dia a dia, você se colocar à disposição do seu sonho, pelo menos uma horinha por dia, nem que seja 15 minutos todos os dias, já vai fazer você estar um passo à frente daquelas pessoas que desistiram ontem, né? Então, errar sempre vai servir para pontuar as suas melhoras. O erro, ele sempre antecede a melhora. Tem gente que melhora através do exemplo, mas a grande maioria não. A grande maioria vai melhorar através dos erros. Isso foi uma coisa que, na verdade, assim, eu não esqueço, tá? Mas seria importante se eu tivesse escrito isso, documentar os meus erros. Por que eu tô falando tanto de erro? Porque o erro, ele é fundamental para quem tá começando. E aí, quando você identifica o seu erro, você consegue acertar. E aí, se eu tivesse escrito, eu teria hoje um caderninho para mostrar para vocês. Inclusive, nessa nova fase, eu tenho até o meu caderninho aqui que eu escrevo. Vou começar a escrever os meus erros também relacionados ao profissional, para poder, quem sabe, daqui a uns 10 anos compartilhar com vocês. Mas anote, tá? Começa a entender. Se você não quiser anotar, pelo menos grave isso, né? Por exemplo, eu tenho vídeos que eu gravei há 7 anos, 8 anos atrás, um monte de erro aqui. Eles estão guardados aqui. Serve para eu entender várias coisas, os erros, né? Principalmente para poder acertar no futuro. Simplifique a sua estratégia. Foi isso que eu fiz para ganhar meus primeiros R$ 100. Eu simplifiquei. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, como eu construí o meu primeiro blog, eu queria ter um blog vendendo produtos de afiliado. E aí eu queria, nesse blog, colocar anúncios do Ads. Aí eu me afiliei a produtos de emagrecimento. Depois eu me afiliei a produtos de atividade física em casa. Depois eu me afiliei a produto de renda extra. E foi então que eu comecei a fazer a minha primeira venda. Eu ficava querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive, ao longo da minha jornada, eu encarei 2 frentes, que foi ter um canal de artesanato, que ensinava mulheres a empreender com artesanato, e eu sei que muitas de vocês me seguem aqui que vieram desse canal, e eu tinha um canal também ensinando a trabalhar online através de marketing digital. E aí eu tentei levar isso por muito tempo, e aí não estava tão simplificado e tão sustentável. Então, no começo, principalmente quando você está aprendendo, simplifique a sua estratégia. A minha estratégia é vender como afiliada na Shopee, então se concentra só nisso. Ah, mas porque fulano está vendendo o curso e está ganhando mais dinheiro? Calma, uma hora pode ser que você migre para lá. Aprende a fazer direito o que você está fazendo hoje. Depois que você dominar isso, aí você muda para uma estratégia mais ampla. Pequenos resultados importam, tá? Quando eu comecei, eu lembro que eu aprendi que um curso com menos de R$ 100 de comissão não era interessante vender. E eu discordo. Eu acho que R$ 10, se você tiver uma comissão de R$ 7, de R$ 5,
já vai ser uma vitória, porque vai pontuar o seu acerto. Assim como é importante a gente pontuar os nossos erros, as vendas, né, o resultado, o seguidor que chega até você para tirar uma dúvida, o lead, o seguidor que vira lead, o lead que chega para você querendo saber mais sobre o produto, tudo isso conta como resultado positivo. Então comemore. Se você vendeu R$5, se você ganhou uma comissão na Shopee, por exemplo, de R$3 um produto, de centavos um produto, comemore. Por quê? Quer dizer que você está no caminho certo. A partir do momento que você entende os erros e os acertos, você consegue reajustar. Você remaneja, né? Preciso fazer mais isso, preciso fazer mais aquilo. O que fez eu vender esses R$5 aqui, ter essas R$5 de comissão? O que eu fiz de diferente? Faz um panorama. Eu estava fazendo X e agora eu estou fazendo Y, então eu vou voltar a entender esse caminho aqui, refaz o caminho e entende o que de diferente você fez para te dar esse resultado, esse seu primeiro R$5. No meu caso, como eu vendia um curso online, eu tive uma comissão mais alta. Mas no seu caso, pode ser que você seja afiliado de algum produto barato, mas que você consegue vender, e aí você tem o seu resultado financeiro para pontuar o que você precisa repetir que está acertando. Diante desse universo de marketing digital que fala sobre ostentação, sobre carros de milhões, casas de milhões, helicópteros, jatinhos, etc., falar de R$100, né, ganhar R$100 na internet parece bem pouco. Mas eu acredito que os meus primeiros R$100 foram os mais importantes, porque depois de 10 meses testando, trabalhando, estudando, foi o que pontuou, sabe? Foi o que disse assim, pronto, agora você tá acertando, continua fazendo. E foi isso que eu fiz. Então eu continuei, as minhas vendas continuaram e foram ano a ano aumentando, e aí eu fui cada dia dando um passo, né? A cada etapa do meu negócio digital, eu fui dando passos e aumentando os meus resultados. Então não adianta falar que eu vim aqui falar para você, ganhe R$1.000 por dia, sendo que você não ganhou nem seus primeiros R$10 por dia. Por isso que eu falo que R$100 é muito importante. Mas Karine, R$100 eu não faço nada hoje em dia. Você não faz nada no supermercado, mas quer dizer que você fez muita coisa no seu negócio online. Principalmente o aprendizado que vai ficar para você replicar, para você ganhar 200, 300, 400, 500, 1.000, 1 milhão, e assim vai. Foi assim que eu continuei, né? Foi por isso que eu continuei, por conta desses 100 primeiros reais, porque a gente tem a tendência a pular o processo, mas eu não pulei o processo, eu permaneci no processo e por isso que eu continuo hoje até aqui mesmo 12 anos depois. E aí eu ganhei minha primeira plaquinha de 1 milhão e assim vai. Então você precisa entender que R$10, R$100, R$1.000 vai ser importante para a sua jornada como empreendedor, para o seu negócio como empreendedor. E eu quero que você principalmente entenda que essa mentalidade, ela vai te ajudar a permanecer na sua jornada e vai te ajudar a querer estar no seu negócio, porque vai ficar muito mais maduro para você. Você vai se tornar uma pessoa muito mais madura, financeiramente falando, profissionalmente falando, tá bom? Espero que você continue aqui no canal. Se você ficou até o final, digita a palavrinha secreta aí, aprendizado. Eu vou saber que você ficou até o final, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!